Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua sexta-feira muito bem informado. E ontem o Ibovespa subiu 0,07%, praticamente de lado. Só que o dólar ele caiu 1,17%, fechando aos R$ 5,40. E um movimento que não é comum, porque quando o dólar cai, costuma a bolsa subir. Esse é um movimento normal. Porém, não tem nada normal aqui. O que a gente está enxergando? Nos Estados Unidos, os juros caíram. Então, ao cair os juros nos Estados Unidos, esse dinheiro que está lá começa a ir cada vez mais para outros lugares. Porque imagina que você vamos supor que você é um investidor americano muito rico. E você tem ali as ações em bolsa que você tem, você fala, eu quero investir em renda fixa. Aí você olha nos Estados Unidos, pô, a taxa está 3,5%. Aí você olha para o Brasil e fala, não, o Brasil está 15%. E aí você faz um movimento que a gente chama de carry trade, que é um carrego. O que você faz? Você pega o seu dinheiro em dólar, você transforma em real, aplica em CDI brasileiro, então você vai ganhar ali seus 15%. Claro que vai cair os juros durante o próximo ano, mas vamos trazer aqui para até facilitar 15%. Ele fica um ano com esse investimento, ganhou a rentabilidade, ele traz de volta para os Estados Unidos e ganha esses juros. Ou seja, esse diferencial em taxa de juros de Estados Unidos e Brasil tem uma oportunidade para eles. E ontem não foi uma valorização do real, mas sim uma desvalorização do dólar frente a várias moedas. Porque ao sair dinheiro dos Estados Unidos, ao sair dólar dos Estados Unidos, a moeda cai. Então, esse movimento foi positivo para o dólar cair e deveria puxar mais o Ibovespa. Porém, aqui no Brasil a gente está sofrendo de uma outra forma, principalmente a parte política e a parte de gastos públicos. E aí faz com que o Banco Central brasileiro tenha que manter os juros altos por conta dessa parte dos gastos. Mas a gente vai falar sobre isso também, tá? Que mais? Dow Jones subiu 1,34%, está subindo forte. O S&P 500 subiu 0,21%, já a Nasdaq caiu 0,26% e o Russell 2000, ou Russell 2000, subiu 1,18%. Ou seja, só a Nasdaq aqui ficou um pouco para trás. E esse movimento também que eu tenho trazido há alguns dias aqui. Porque essas empresas gigantes, elas já têm muito financiamento, elas conseguem trazer recursos a um custo muito baixo, porque os investidores eles investem, colocam dinheiro lá. Já empresas menores, small caps, ou empresas que não têm ali a mesma atratividade que essas techs, que essas gigantes, eles vão pagar taxas maiores. Então, quando os Estados Unidos derruba juros, favorece muito essas empresas, que é o que eu falo aqui no Brasil. No Brasil, para o banco, que vão pegar as maiores instituições, vão pegar uma JBS, que é gigante, vão pegar uma Ambev, que é gigante, eles já captam dinheiro com uma taxa baixa, seja emitindo uma debenture, no caso do banco, emitir um CDB, ou seja, é baixo para eles conseguir captar dinheiro, então os juros não interferem tanto. Agora, para uma empresa pequena e média, é muito mais difícil, ele já vai sofrer. Tanto é que vamos pegar uma empresa pequena para média, no Brasil, para você entrar no segmento middle, é mais ou menos em torno de 50 milhões de reais de faturamento no ano. Ou seja, empresas que faturam até 50 milhões são atendidas pelo varejo. E aí tem uma taxa que costuma ser maior de capital de giro, de crédito, tudo ali é mais caro. Por isso que quando os juros caem, vai favorecer muito essas pequenas e médias empresas, porque eles não têm acesso a um crédito com uma taxa tão boa igual os grandões. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, essa taxa de juros caindo favorece essas empresas menores que precisam de mais capital. Na Europa, um dia muito positivo. DAX subiu, Reino Unido subiu, França subiu e zona do euro também subiu. O maior destaque foi a zona do euro subindo 0,88%. Na Ásia, pregão em andamento, Nikkei subindo 0,77%, Xangai caindo 0,70% e Hong Kong caindo 0,04%. Maiores volta, Hype Vida ganhando sobrevida, subindo 3,41%, o Real do Brasil subindo 13,22%. Destaque aqui, ó, BTG, quarta maior alta da bolsa ontem, 2,53 de alta. Já a maior queda, Suzano caindo 4,26, Magalu caindo 4,10, os em Minas 2,76. Vamos lá, quando a gente pega Suzano, os em Minas se favoreceram muito, ou subiram muito com o dólar disparando, e aí tem uma correção, quando o dólar cai, elas ficam menos atrativas, porque boa parte da receita de uma Suzano vem em dólar, e aí quando o dólar cai, diminui ali o nível da receita dela. Assim como Embraer é um outro exemplo disso. Commodities.
A gente tem aqui ó, o ouro caindo 0,13%, a gente tem o petróleo caindo 1,06%. O Bitcoin voltando a subir, então rompeu de novo os 90 mil dólares, subindo em 23, agora negociado a 92 mil dólares. E o VIX abaixo de 15 pontos, a 5,83. Ou seja, o que é o movimento? Um movimento de queda de juros nos Estados Unidos com um VIX muito baixo. Volatilidade baixa acima de 15, caindo forte, o que é bom, tá? O VIX quanto menor, melhor. Isso faz com que os investidores eles aumentem o apetite de risco, porque se o índice de medo está baixo, que é o VIX, eu posso correr mais risco. E aí, Brasil é um lugar para risco. Então, quando a gente olha, deixa eu pegar o meu dinheiro aqui, sei lá, e investir na Colômbia. Você pode olhar para mim e falar, não vou investir no dinheiro da Colômbia e tal, é muito risco. Então, é a mesma coisa que o americano olhar e falar para o Brasil, é muito risco aplicar em Brasil. Para nós brasileiros que a gente vive aqui, e eu vou lá e aplico 100% do CDI num CDB, eu falo, isso aqui não tem muito risco, mas o americano é para aquele e fala, não, claro que tem risco. Risco Brasil. Então é um conceito que a gente vira e mexe, o pessoal da Avenue também traz muito essa questão de que, você vai investir em juros americano, tem risco quando você está aplicando no exterior, e investir em CDI é considerado quase que zero risco. Mas e o risco Brasil? Então, isso que a gente tem que levar em conta aqui. E que é onde o investidor americano ou gringo está vendo ali com bons olhos essa taxa alta. E por isso que é perigoso cortar a taxa de juros. Porque, vamos supor, o Brasil está com uma taxa de 15%, como eu disse. Imagina se o mundo todo tivesse com uma taxa alta. Estados Unidos a 4%, 5%, 6%, Europa 4%, 5%, 6%. Imagina, não teria muito dinheiro vindo para cá do jeito que tem. Então o Brasil se favorece com o mundo derrubando juros. E aí quando o Brasil começar a derrubar juros, essa diferença entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil em relação às outras praças, outras empresas, não, outros países, como por exemplo o México, eu trago aqui o exemplo do México, Brasil a 15, México a 7,25, ou seja, o dobro, vale mais a pena Brasil. O Brasil não tem o dobro de risco de México e está pagando o dobro. Então faz sentido. Uma hora que começa a baixar, você já começa a comparar. Aí México está 7,5, Brasil está 10. Pode ser que eu esteja hoje mais favorável para México. E aí esse dinheiro sai do Brasil para o México. Então, quando o Brasil começar a cortar juros, ele vai ter que fazer muito bem a lição de casa para o investidor enxergar e falar, opa, essa taxa de 12, de 11 ainda vale a pena. Então vou manter o dinheiro lá no Brasil. E aí entra a parte fiscal que a gente tanto bate. Se o gringo olhar e falar, o Brasil não vai cumprir não vai cumprir superávit fiscal, eu vou tirar dinheiro de lá. Então isso que é o perigo. Bancos como um todo, como eu falei, BTG é o grande destaque, Bradesco subindo 1,15, Nubank subindo 0,78. Aí queda Itaú 0,08 e Banco do Brasil 0,14%, XP caindo 0,62. Bancos internacionais, JP Morgan mais um dia positivo, segundo dia seguido, subindo 2,37 e Goldman Sachs subindo 2,44 e o Wells Fargo também subindo bem, 2,10%. As techs, como eu falei, foi um dia ali bem mais ou menos. Google caindo 2,43, Nvidia caindo 2,55, Apple caindo 0,25, Netflix subindo ali 1,49 depois de cair mais forte, que está naquele embrólio ali para comprar a Warner. DI, vencimento de janeiro de 2027, 13,42, já caiu um pouco. E o IPCA mais 7,90 para 2029, estava praticamente em 8 agora, aliviou um pouco, mas ainda longe de um grande alívio. Como eu falo, são taxas muito altas que os investidores estão aproveitando. E aí aqui é o que eu trago. O diferencial de juros Brasil e Estados Unidos está em 11,25, é muita coisa. Imagina que você é um americano e você fala, caramba, tem muita oportunidade, olha os juros no Brasil para eu ganhar dinheiro ali, 15% é muita coisa. E do outro lado, os Estados Unidos também tem essa questão de que, meus juros aqui estão baixos, estão caindo. Então o dólar deve se manter embaixo. Por quê? Qual que seria o grande problema dessa estratégia de carry trade? Que ele faz o seguinte, legal, eu vou investir no Brasil lá. Aí ele pega o dólar dele, que sei lá, tá 5,40, ele vem lá e investe no Brasil. Então ele pega, transforma o dólar em real e aplica em CDI. Fica um ano. Só que nesse ano, os juros brasileiros começam a cair e aí o dólar começa a se fortalecer. E aí quando esse cara, ele volta, ele traz de novo o dinheiro do real para o dólar, aí se ferrou, porque aí o dólar disparou. Então para ele transformar esse real em dólar vai ser muito mais caro. E aí quando ele devolve o dinheiro, ele perdeu todo o ganho. Esse que é o risco num carry trade. Porém, esse risco hoje é minimizado porque
os Estados Unidos ele deve se manter com o dólar mais enfraquecido por pelo menos o ano que vem inteiro, com essa taxa mais baixa. A gente teve a compra da VEG, que comprou uma empresa da Índia, pagando ali 5,2 milhões de dólares, fazendo uma integração ali vertical, que a gente fala, porque ele está incorporando tecnologia de painéis e sistemas de controle, melhorando ali e ampliando o portfólio dele. Que ele fala que na verdade é um complemento do portfólio dele. Ele fortalecendo a presença dele num lugar gigante, que é a Índia, que é um dos mercados um dos maiores níveis de crescimento do mundo é a Índia. Então ele se aproveita deste mercado ali com uma aquisição que não queima o caixa, porque a VEG é muito focada em ter caixa, uma empresa muito robusta, muito conservadora nesse sentido. Tarifaço, olha só, não só os Estados Unidos tem tarifaço, o México meteu um tarifaço no Brasil com 1.400 produtos brasileiros a partir de 2026 em automóveis, aço, têxteis. Foi para a China também, tá? Não foi só Brasil, foram outros países. E aí mais uma pressão até dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem negociar melhor com o México e aí fala, pô, então você tem que taxar os outros países ali para ficar mais competitivo. E com essa pressão o México fez um tarifaço deles. Foi aprovado um crédito de 16,18 bilhões de reais do BNDES por conta do tarifaço, tá? E a ideia, como eu falo, essa empresa, essas gigantes, elas já têm acesso ao BNDES a taxas menores. Então a ideia é incluir pequenas e médias empresas nisso. Pô, é um crédito de BNDES que as pequenas e médias empresas podem acessar. E você, a gente sabe que não é fácil. Ele vai ter que acessar via alguma instituição. E aí a gente sabe que vai depender muito do gerente, vai depender ali da disponibilidade. É um crédito que pode acabar rápido, enfim. É importante, porém não é o que vai salvar de fato uma empresa que seja mais apertada, tá? Mas o foco daqui é a indústria de transformação. O que é uma indústria de transformação? Por exemplo, carro, que é você pega peças ou matérias-primas como um todo. Então você pega matérias-primas, transforma em algo e aí você vende. Então o carro, você não tira carro de árvore, né? Você não tira carro de plantação. Pô, plantei um carro, vou tirar aqui. Não, você transforma algo em carro. Então você junta ali matérias-primas, você monta o carro. Então indústria de transformação, indústria de manufatureira, uma indústria manufatureira, de você manufaturar algo, é você pegar uma mão de obra e você incluir algo ali para poder vender mais caro, tá bom? Então isso é só um aprendizado a mais, eu gosto de trazer coisas legais para vocês. E aqui o governo está falando o seguinte: a gente vai ter superávit em 2026. Como a gente vai ter? Ele vai reduzir agressivamente benefícios fiscais e subsídios. Então ele vai olhar, e aí eu trago essa questão para empresas que têm ali um benefício fiscal, algum subsídio do governo. Ele vai cortar esses benefícios, ele vai cortar esses subsídios. E aí ele vai arrecadar mais, porque quando ele dá o subsídio ele deixa de arrecadar um valor. E aí, para ele conseguir passar isso, que é a grande questão, ele vai ter que ter uma flutuação boa ali com o Congresso, com o Senado, o governo, né, com o Congresso e o Senado, que hoje não está bem, essa conversa não está boa. E pode avermelhar mais essa situação com as eleições. Então as eleições apimentam essa relação entre o governo e o Congresso. E aí o governo precisa passar esses benefícios, tirar esses benefícios. Então vai ter muita briga nesse sentido, mas, mais uma vez, o governo não está empenhado em cortar gastos. O que é o cortar gastos? Ele investir menos. Porque ele está colocando um monte de coisa. Quando ele pega Vale Gás, o que ele está fazendo? Ele está investindo, está colocando dinheiro na economia. Nesse caso, ele está deixando de arrecadar esse imposto lá de até 5 mil para poder dar benefícios. No caso de imposto a 5 mil. No caso do Vale Gás, ele está pegando esse dinheiro e aí sim ele está dando ali para uma parte da população. Então ele não vai deixar de fazer essas estratégias no ano de eleição. E aí do outro lado, para compensar isso, ele precisa gastar menos. Ele precisa, na verdade, arrecadar mais. E aí essa arrecadação que ele quer fazer é tirando benefícios fiscais e aí recebendo este valor. Então vamos ver o que vai acontecer com isso. O Bank of America está otimista com o Brasil, então ele vê um cenário bom para o Brasil em 2026, com o dólar fraco, o real forte, e o real forte faz com que a gente consiga um nível de crescimento maior.
Porque com o dólar mais enfraquecido, a gente tende a ter uma inflação mais baixa, os preços tendem a cair, porque boa parte do que a gente compra vem em dólar, e aí as empresas conseguem trabalhar com margens maiores. Então, um dólar baixo, ele é bastante positivo, pensando, né, claro, não nas empresas exportadoras que vendem para fora, mas sim nas empresas aqui que são empresas que importam, até que boa parte delas são assim. Você tem boa parte dessa importação em dólar e você consegue ter mais margem para negociar com os clientes. E aí você ser uma empresa mais robusta e favorecer o crescimento do país, tá? A Petrobras anunciou um dividendo de 12,16 bilhões de reais, que é dividendos, mais JCP, referente ao resultado do terceiro trimestre de 2025, ou seja, é a festa dos dividendos agora. Muitas empresas estão antecipando dividendos porque 2026 vai ter uma conversa forte que estão pensando até em jogar para 2027, tão forte que é sobre a taxação de dividendos, né? E, por fim, falando em Petrobras, falando em petróleo, está previsto para o dia 15 de dezembro uma paralisação dos petroleiros. Então, a Federação Única dos Petroleiros confirmou greve nacional por tempo indeterminado em todas as unidades da Petrobras, um impasse ali do acordo coletivo de trabalho que rejeitaram ali a última contraproposta da estatal. Com isso, a gente finaliza nosso Acorda Mercado de hoje. Espero que você tenha gostado. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e segunda a gente se encontra. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.